Vamos então dar continuidade aos vídeos sobre as vias aferentes gerais. Hoje conversando sobre pressão e tato protopático. Então, como essas sensibilidades somestésicas chegam até o nosso córtex somestésico primário, que é aquela região do homúnculo no giro pós-central. Primeiramente, né, vale falar que o tato protopático é aquele tato grosseiro, né, o tato grosso não discriminativo. Tá? Não é aquele tato que a gente tem de monte, por exemplo, nas pontas dos dedos e que nos faz capazes de discriminar, né, um certo objeto, sabe? Reconhecer, identificar. Esse aqui seria um tato mais grosseiro. Muito bem. Então, começando, né, pelo começo, né, onde é que está o primeiro neurônio dessa via. Então, como praticamente, né, todo neurônio sensitivo, ele vai estar com o corpo, ele é um neurônio do tipo pseudonipolar, que vai estar no gânglio sensitivo. Tá? Então, é um neurônio cuja terminação periférica é ligada a um receptor especializado nessa sensibilidade e a terminação central entra no corno posterior da medula. Tá? Até aqui parecido com a sensibilidade de dor e temperatura. Lá no corno posterior da medula, esse neurônio vai fazer sinapse com o segundo neurônio da via. Tá? Então, vamos fazer aqui em cima outro neurônio, né, pseudonipolar, uma terminação periférica e uma terminação entrando no corno posterior da medula. Tá bom? Então, a localização do primeiro neurônio é no gânglio sensitivo. O segundo neurônio, assim como nas sensibilidades que a gente viu no outro vídeo, o segundo neurônio ele está no corno posterior da medula. Tá? Então, é aqui que está o segundo neurônio dessa via. Tá bom? Em todos os níveis medulares, é aqui que vai estar o segundo neurônio da via da pressão e tato protopático. Assim como em dor e temperatura, esse segundo neurônio cruza na comissura branca ou comissura anterior da medula. Tá? Então, o segundo neurônio cruza na comissura branca ou comissura anterior. E agora sim vai vir a parte em que difere de dor e temperatura. Esse segundo neurônio ele vem para o funículo anterior da medula. Tá, então ele vem aqui para o funículo anterior da medula e é no funículo anterior que ele acende. Tá, então é um trato, né, é uma via que pega a porção do funículo anterior da medula. Formando então, né, esse feixe de fibras ascendendo pelo funículo anterior da medula, vai formar o trato espinotalâmico anterior. Tá? Por que anterior? Porque ele segue pelo funículo anterior. Tá? É por lá que ele vai ascender. Muito bem. Bom, e aí, né, também assim como na sensibilidade de dor e temperatura, essas fibras do trato espinotalâmico anterior vão chegar no tronco encefálico, tá? Então ele vai passar, né, pelo bulbo, tá? Passa também pela ponte, né? As fibras então seguem ascendendo, passa pela ponte e aí passa também pelo mesencéfalo, tá? Passa também pelo mesencéfalo. Seguindo muito próximo, deixa eu colocar aqui então as fibras do trato espinotalâmico anterior, né, que contém informações de pressão e tato protopático. Muito próximo a essas fibras vão estar as fibras da via que a gente viu, né, das sensibilidades que a gente viu anteriormente. Então, as fibras carregando informação de dor e temperatura, tá muito próximas desse trato, né? Então, na medula, elas estão seguindo pela via do trato espinotalâmico lateral, né? Levando então informação de dor e temperatura. E lá na altura do mesencéfalo, né, mais ou menos entre ponte e mesencéfalo, a gente vai ter a junção anatômica dessas fibras, e aí muitos autores nomeiam isso de leminisco espinal. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, essas fibras juntas, já na altura do mesencéfalo, vai ser o nosso leminisco espinal. Leminisco espinal. Tá? São as mesmas fibras. Tá? O que é leminisco espinal? Nada mais é do que a junção das fibras que compõem o trato espinotalâmico
com as fibras que compõem o trato espinotalâmico lateral, tá? Então é a junção do anterior com o lateral, tá bom? Assim, quais são as sensibilidades somestésicas que contém no lemnisco espinal? São fibras levando informação de pressão, tato protopático, dor e temperatura, tá? Muito bem. E aí elas acendem, né? Veja bem, né? O trato é espinotalâmico, então isso aqui vai ter que chegar aonde? No tálamo, tá? Essas fibras, elas vão chegar lá no tálamo. Então, vamos lá colocar essas fibras chegando no tálamo. Então elas estão passando aqui, né? Aqui na forma já de lemnisco espinal, né? Mas nosso foco hoje são as fibras do tato espinotalâmico anterior e vão chegar lá nos núcleos talâmicos. É lá que vai estar o terceiro neurônio da via, tá? Então, onde é que está o terceiro neurônio da via? No núcleo talâmico, especificamente o núcleo ventral póstero-lateral, tá? Que é aquele mesmo núcleo talâmico onde as sensibilidades de dor e temperatura faziam parada, tá bom? É porque é aqui onde param as sensibilidades somestésicas do corpo, tá? Somestésicas, né, do pescoço para baixo. Lembre-se de que a gente não tá falando de trigêmeo, que é um nervo craniano. Muito bem. E aí o terceiro neurônio da via, aí ele sim é que irradia para o córtex cerebral, tá? Então a gente vai ter aqui a formação da cápsula interna, né? Então os axônios, né, dos diversos neurônios dos núcleos talâmicos formam a cápsula interna. E aí depois, através da coroa radiada, esses axônios, então, né, eles vão projetar para de acordo da onde foi a sensibilidade percebida lá na periferia, tá? Então, se você fez, né, uma pressão na mão, isso vai se projetar para a região da mão do homúnculo. Se a pressão ou o tato protopático foi no pé, isso vai se projetar para a região do pé do homúnculo. E aí é que a gente vai sentir essa sensibilidade. Essa imagem, então, tá colocando tudo isso junto, tá? Então, onde é que tá o primeiro neurônio? Tá aqui, ó, no gânglio sensitivo, né? Lá próximo ali da raiz dorsal, né? Muito bem. Ele entra pelo corno posterior da medula e ele vai encontrar o segundo neurônio da via, que está no corno posterior da medula. O segundo neurônio cruza através da comissura branca, né, ou anterior da medula, vai lá para o funículo anterior da medula e acende, tá? Então, em todos os níveis medulares você vai ter isso acontecendo de forma então que você forma um trato, que é o trato espinotalâmico anterior, tá? Então é um chumaço de fibras que vão ascender pelo funículo anterior, carregando sensibilidades de pressão e tato protopático, tá bom? Formando assim o trato espinotalâmico anterior. Aí passa pelo bulbo, ponte, mesencéfalo, né? Na altura do mesencéfalo você tem a formação do lemnisco espinal, mas são as mesmas fibras dos tratos espinotalâmicos anterior e lateral. E aí você vai ter a chegada no tálamo, no núcleo ventral póstero-lateral, onde vai encontrar com o terceiro neurônio dessa via. Aí o terceiro neurônio projeta para a região específica de acordo com aonde foi o estímulo periférico. Muito bem. Então, as sensibilidades, né, a via pela qual dor e temperatura trafegam, né, na medula e também pressão e tato protopático são chamados de sistema anterolateral. Lateral. Pode ser que você veja isso nos livros, né? O sistema anterolateral. Por que anterolateral? Porque faz parte, né, desse sistema o trato espinotalâmico lateral, carregando dor e temperatura, e o trato espinotalâmico anterior, carregando pressão e tato protopático. Então é muito comum os livros chamarem também de o sistema anterolateral. Quando ele fala isso, ele está se referindo às vias pelas quais dor, temperatura, pressão, tato protopático ascendem na medula. Bom, e agora no próximo vídeo a gente vai encerrar essa sequência falando de como que o tato epicrítico, que é o tato fino, a propriocepção consciente e a sensibilidade vibratória chegam, né? Qual que é o caminho delas até o córtex cerebral.